Eu sou o Gus Mérida, atuo como maestro e pianista em São Paulo. Eu venho do interior da capital, de São João da Boa Vista, sou natural de São João, a terra de muito sol, de muito calor, de muita cultura. E, e minha história com música começou na minha família. Meus pais eram musicistas, meu pai, um grande baterista, me influenciou desde cedo. Então, a bateria foi o primeiro instrumento. Se não tocasse bateria ali, alguma coisa estava errada, né? Eu vivia dentro do instrumento ali, acompanhando os shows, a trajetória dele. E também muito regado de música boa, música clássica, jazz, música instrumental. E isso me chamou muita atenção porque o instrumento que mais me convidava assim a experimentar era o piano. Então esse sonho chegou, eu sempre quis tocar piano e pedia para o meu pai, para minha avó, que foi a mulher que me criou, que eu queria um piano de aniversário. E aí chega um teclado para mim, um teclado Cássio, e aí a história começa. Aos 10 anos, meu pai me matricula num curso livre, no conservatório da cidade, que eu tenho um saudosismo por toda a família lá, a família Clack. E aí começam as primeiras notas, o aprego pela partitura, entender teoria, tocar as primeiras peças, muito, muito cedo, ainda muito simples. Mas tinha uma coisa que estava comigo ali desde o primeiro momento, que era compor. A composição parecia que era mais presente, mais necessária do que tocar as peças, do que tocar os livros, né, de curso livre ali da iniciação. E aí eu me lembro que muito cedo, assim, ainda aos 10 anos, não tinha completado o primeiro ano de piano, começo a escrever algumas peças. E aí eu tinha um apreço, assim, uma admiração muito pelas músicas românticas, né? Então, Liszt, Chopin. E enquanto Chopin tinha os noturnos, né, que são duas dúzias aí de composições, eu inventei a minha série que se chamava Bigs na época. Então fiz várias Bigs. E aí a Bigs número um era uma peça assim simples, tudo em dó maior, mas que minha avó se encantava por ela. E toda tarde ela pedia para eu tocar ao piano, ao teclado, essa melodia que de alguma forma ela sentia, né, as suas emoções.
Bom, e aí a vida foi indo pra frente, né? Eu fui me tornando um pouco mais velho aí, chegando na pré-adolescência. Meu pai é muito incentivador, né? Me mostrando discos. Na época a gente assistia VHS ainda, né? Tinha essas fitas e tal. Me mostrando o que tinha de melhor. Do rock progressivo, da MPB, né? Dos grandes pianistas, dos grandes compositores nacionais, internacionais. E assim foi. Fui regado dessas coisas, tocando muito piano. E uma coisa muito legal aconteceu comigo, assim, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Minha avó e meu pai tinham uma coisa que eles convergiam muito, assim, que era o seguinte, eles falavam assim, Gu, você estuda bastante, porque o teu diferencial vai ser esse, assim, você tem que se destacar por ser algo, né, ter algo para apresentar que é muito legal, que é muito diferente. Então, ele estuda bastante. E eu levei aquilo ali como uma oração, assim, uma coisa muito sólida que permeou minha adolescência ali. Então toquei muito piano. Estudava bastante, no conservatório era um aluno já diferenciado. E meu pai me pôs para tocar com ele alguns eventos, assim. Então comecei a tocar na noite com meu pai, ali nos eventos que podia, né? Tocar no teatro municipal e me regar dessa experiência que não tinha num curso, não tinha no conservatório. Isso aí a gente aprende tocando, né? E então foi esse momento assim de me calçar de arredores culturais, tocar com gente muito mais velha, né? Já comecei a conviver com gente em 50, 60 anos, eu tinha meus 12, 13 anos. E aí, e sempre compondo, né? Sempre vivia deitado lá na sala, né? No chão da sala, escrevendo partitura, ainda não tinha computador na época, era tudo manuscrito, né? Tem uns cadernos cheios de coisa anotada, escrita. E aí uma das músicas que se destacou, assim, nessa história, aliás, é a música que todo mundo mais gosta, assim, os amigos falam, não, isso aí você tem que gravar a sério, que é muito boa e tal, que é a Anátalas. A Anátalas veio de um momento, assim, que era um... Eu tava dormindo, uma noite qualquer dormindo, e eu sonhava que eu tava afundando no meio do mar, assim, do oceano, profundamente, assim, aquela escuridão, tal, e água, peixe, aquela coisa toda. E nesse sonho tocava essa melodia, esse tarararapá, tocava esse si, sol, ré pra mim. E eu acordei assim um pouco atônito, assim meio assustado, talvez com o sonho, com a situação, e escrevi lá essas primeiras notas da melodia para não esquecer. E no dia seguinte eu vou lá e passo isso pro piano, pro teclado ainda na época e vira essa peça assim que é fantasiosa, né, que tem muita energia, mas tem uma calmaria ali por trás disso, nesse sol menor.
E aí a coisa foi ficando mais séria ao longo dos anos passando. Eu fui me inscrever em conservatórios que eram renomados, fiz o de Poços de Caldas, Viviane Ferrutini, me trouxe uma bagagem imensa com o piano popular, tinha instrutores ali, educadores fantásticos. E não muito mais tarde, Tatuí foi um conservatório que virou a chave assim, em muitos aspectos, onde estive com grandes mestres da música popular brasileira e a música instrumental, e onde foi ali permeando outros ares do pianismo, né? Eu fui conhecer, tocar jazz, tocar bossa nova, a improvisação, a música universal, né? Que é essa escola do Hermeto Pascoal. E além das grandes amizades ali que a gente se cria, tive grupos, foi um momento que a gente se conectou muito com orquestras. Eu tocava com algumas orquestras, jazz sinfônica de Poços de Caldas, de São João, tinha a Big Combo, né, a Jazz Combo de Tatuí, que a gente se apresentava ali em algum evento específico de concurso, de festival. E tinha também esses festivais da canção, então foi um momento que eu me aproximei muito dos grandes festivais de canção, os concursos de Campos do Jordão. Então foi um momento que alguns prêmios surgiram assim por essa virtude de estudar, de me dedicar. E Tatuí acho que foi a grande premiação ali de estar no conservatório, que era um lugar super concorrido, e ser aceito de alguma forma. Nessa época nasce uma das músicas que também marca esse período, que é o Sentado na Pedra. E essa pedra era uma pedra que tinha lá no interior, em São João. E a gente, quando fazia o caminho ali para andar a pé mesmo, subir a serra, tinha essa pedra, a gente sentava lá para tomar sol, passar às vezes a noite vendo o luar, entre amigos, e essa melodia surge lá. Então era uma fase de muito virtuosismo, muito estudo em Tatuí, e em seguida, né, paralelamente aí com esses voltares, né, para São João da Boa Vista e aproveitar o que a natureza tinha de melhor ali.
uma fase de muito aprendizado, muita busca, muita pesquisa, tocar com diversos artistas, assim, foi a época que eu toquei com o Toquinho, eu integrei a orquestra do Adilson Godoy, fase que eu conheci Bia Góes também, Arismar Espírito Santo, toda uma galera, assim, que compõe a cena da música instrumental de melhor qualidade possível. Toquei com Arthur Maia, Celso Pixinga, e, enfim, a Eduardo Danui, né, da cena do rock, do blues. Então, essa fase tava ali, né? Tinha que passar por isso na linha do tempo. Era o momento que eu já me desconectava de Tatuí e seguia para uma instituição também de muito renome, que é a Unicamp, em Campinas, a Faculdade Estadual de Música. E ali outros arredores nos circundaram, né? Pesquisa acadêmica, nos abraçar ali com outras causas, raízes e culturas, e diversidades musicais. Isso fez presente também por um bom tempo na minha vida, enquanto continuava tocando com as orquestras, com bandas, e em seguida vem esse tempo também de me expressar como educador. Foi quando eu abri minha primeira empresa que se consolidou no interior, onde o carro-chefe era o ensino de piano e era um ensino muito moderno, muito amplo, onde acolhia e agregava a todos. E foi um momento assim também de muito carinho, muito cuidado com a música no sentido de transmissão, né? De passar para o próximo aquilo que a gente tanto aprende na vida, tocando e compondo. E, e também foi uma fase de muita aprovação. A mulher que me criou, assim, que me deu educação, me deu cultura, me deu norte, me deu chão. A Olga Mérida, ela vem a falecer nessa época. E é uma época de reviravolta, de confusão, desunido, né? Eu costumo falar que eu tenho o ouvido absoluto, ao longo do tempo eu construí isso comigo. E naquela época eu lembro que tudo era muito chiado, muito bagunçado, assim, porque era uma grande mudança em minha vida, né? Seguir aí com tudo que ela me deixou nesse legado. E a próxima música tem muito a ver com esse sentimento, com essa bagunça, mas com essa certeza de que, de alguma forma, ela ainda estava ali, e está, né, em luz, em presença, sempre guiando os meus passos. Então, a melodia Coragem tem muito a ver com isso, assim, com esse lugar de provação, mas de certeza por ter tido o privilégio e sorte de ter uma mulher tão especial ao longo da minha vida.
As minhas influências são, eu acho que formam um grande tripé, assim, e boa parte dela veio da minha infância ali, com o Henrique, meu pai, me mostrando o que ele mais gostava, mas pela ótica do baterista, né? Então, era sempre me apresentando bandas que tinham impacto ali rítmico e sonoro. Mas em suma, acho que esse tripé é composto por ele em vários aspectos. Isso tem muito a ver com a música instrumental, e com o rock no sentido progressivo. Então, por exemplo, Pink Floyd, Led Zeppelin foram bandas que nortearam o meu primeiro momento ali como entendendo o rock. Yes, Rush, The Cure, depois essa cena mais underground, eu gostava desse som, acho que tinha muita conexão com as atmosferas do teclado. São bandas que marcaram assim minha primeira influência. E eu falo tripé porque tinha uma outra coisa acontecendo comigo, que era estudar música, que era estudar piano clássico. Então, eu vivi estudando Chopin, Liszt, Beethoven, Mozart, Bach. Adorava ouvir as sinfonias de Mozart, de Beethoven, de Wagner, de Mahler. Então, isso também fazia parte do meu dia a dia. E, e assim, inevitavelmente, por gostar de rock, eu toquei com muitas bandas de rock, aquelas bandas de garagem que algumas dão certo, outras não dão. Amigos do interior, aquela coisa que era muito gostosa. Então, a gente tocava em festival de rock, em festival de motociclista, que é muito, muito recorrente nessa cultura, muito legal. E ali conheci outras coisas. Eu conheci o metal, né, o heavy metal, conheci Ozzy, conheci Iron Maiden, sons até mais pesados, assim como death metal, e gostava muito disso. Acho que o metal tem um virtuosismo de certa forma extremo que lembra muito música clássica às vezes. Então, às vezes eu escutava um CD do Death que me associava muito ao jeito que Mozart tocava, e eu achava aquilo, cara, que demais, né? O que os caras estão fazendo com a guitarra, acho que Mozart ou Beethoven fariam também se eles tivessem uma guitarra na mão e uma bateria na época deles. Então, eu consegui enxergar essa genialidade. E depois vem as minhas influências, talvez, de conservatório, de instituições, que é a música instrumental brasileira, é o Brasil como em si, assim, com canções, né? Então, por exemplo, Gilberto Gil e suas composições é algo que me atrai bastante. Eu tive a honra de conhecer o Egberto pessoalmente, num dos festivais de Tatuí, e a música dele também preenche os espaços de qualquer pianista, além do virtuosismo dele como multi-instrumentista. Então, nomes desse calibre também fazem parte da minha influência e tem um lugar muito cuidadoso. As canções de Chico, por exemplo, é algo que eu comparo com a técnica classicista. Assim, para mim, o Chico Buarque ele é um Beethoven brasileiro. Assim, né? Então, o tanto que ele usa do motivo, da rítmica, dos elementos musicais insistente e ali tecendo a poesia dele é uma coisa sem igual. Então, desde novo eu escuto essas canções e identifico. Então, para mim, esse grande tripé, assim, é uma coisa que tinha o rock com o metal, tinha o jazz com as canções, tinha a música clássica. E aí, num certo período da minha vida, prestando concurso, prestando bolsa, eu tive uma grande surpresa, assim, que foi estudar na Áustria, fui fazer uma performance erudita lá, uma especialização, e me senti muito privilegiado. Estudei com Milana Cherniavska, que é uma pianista ainda viva, contemporânea nossa, que vem da linhagem de Beethoven, né? Então ela é aquela coisa que ela foi aluna da aluna do aluno, sabe, uma coisa assim, muito direto. E ali eu reaprendi a tocar música clássica, mas também reaprendi a apropriar esses estilos para mim e usar no que eu gosto de tocar, quando eu vou interpretar alguma canção ou até mesmo nas minhas composições. E Zeit, que é uma das músicas que vem aí em seguida, conta um pouco desse lugar, assim, né, da onde onde eu pude viver na Europa, respirando outros ares. O contato com essa língua diferente que o alemão, que também foi uma bagunça ali, aprender um pouco para conseguir conversar com a instituição, com os professores, fazer o curso valer a pena. E ela vem nesse lugar que ela mistura um pouco dessa cena erudita contemporânea, mas já era uma fase minha, assim, que eu também queria me conectar com o ouvinte, então não queria tocar coisas tão complexas, mas que fizesse sentido para mim, para a pessoa que está escutando. E tempo é uma coisa que vem ali numa direção muito
muito significante para a música, né? Quando a gente fala de tempo, por exemplo, na Alemanha, ou na Áustria, ou na Holanda, nos centros acadêmicos, por exemplo, há uma filosofia por trás disso, né? Deixa de ser semínima e colcheia e 4x4, mas a gente tem uma sensação de que tempo está em todo lugar, ao mesmo tempo não existe, né? Então Zeit vem com essa energia daquele lugar, daquela época, e materializar isso numa melodia também faz muito sentido. E no momento atual, resido em São Paulo há 3 anos. Está sendo muito revelador, assim, explorar os recursos culturais da cidade, esses arredores, é fascinante. E atualmente eu tenho me dedicado muito ao ensino de piano. Pós-pandemia, assim, as plataformas, né, de ensino online cresceram absurdamente. Eu criei um negócio sólido de ensino. Então atendo, né, através da tela, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. E essas portas do exterior, quando eu fui estudar, também se mantiveram abertas. Eu comecei a escrever para orquestras, um trabalho mais sério.
aqui no Brasil e para fora. Tenho escrito, assim, de algumas formas, tem a Filarmônica de Amsterdã, que é do meu professor, um dos professores que eu tive a honra de estudar. Então, eu sempre escrevo para quarteto de cordas, é algo que tem, assim, me dado um retorno como escritor muito legal. E no momento também eu tento pôr essa energia nesse personagem que é o compositor, no pianista que talvez tenha se dedicado a tocar e ensinar. E nesse novo momento em São Paulo, eu sinto que ele precisa desse espaço, desse lugar de fala, de compositor, de sentir, né, a sinestesia que tem, essa sinergia que tem em São Paulo de música e cultura e agregar, contribuir de alguma forma. Então acho que os próximos passos, né, daqui para frente é de fato fazer com que o Gus, compositor, surja, apareça e também contribua para essa música que está em cada esquina, está em cada lugar, está em cada pessoa. O Gus também tem muito a falar sobre isso. E eu deixo aqui também uma homenagem aos pais. Essa última música que toca se chama Bernardo e é uma melodia que eu fiz pro meu bebê. Acho que ao longo da vida a gente vai se transformando em tantas coisas e fora do musicismo todo, do pianista, tem um homem, tem um ser humano, e eu tive o privilégio, a bênção de me tornar pai, e é um sentimento assim que nos toma de um outro lugar, que nos refaz, que nos molda de formas diferentes. E essa melodia vem para também contar um pouco desse lado mais humano do pianista Gus.